Filhos de Deus e descendência de Abraão é o título da lição 9 na classe dos jovens. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e é sempre uma honra, um privilégio receber por aqui a audiência de professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a palavra de Deus, a escola dominical, para prepararmos a aula da semana. Lembrando que aqui no canal você encontra pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importantíssimo para nós, porque assim a plataforma entende que este conteúdo é relevante, é importante, e ele entrega esse conteúdo para mais pessoas também. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Lembrando que na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp, por onde você entra em contato para atendermos o convite da sua igreja, do seu departamento, do seu evento. Viajamos ministrando a palavra de Deus e será um prazer estar com vocês. Eu estou aqui com a camiseta dos adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Extrema, onde estivemos ministrando a palavra de Deus no congresso deles, lá com meu amigo, pastor presidente, pastor Rafael Pereira. Entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp, será um prazer atender o seu convite, atender aí a sua igreja. Pega então a revista de jovens e vamos para a preparação da lição 9 na classe dos jovens, com este tema, Filhos de Deus e descendência de Abraão. Filhos de Deus e descendência de Abraão. O texto principal está em Gálatas 4:28. Mas nós somos filhos da promessa como Isaac. O resumo da lição diz: pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Nós vamos analisar isso hoje, dentro desta aula. Nós estamos trabalhando dentro desta revista sobre a liberdade cristã. Bom, a lição desta semana é a respeito da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os dois filhos de Abraão. Ele fala da escravidão e da liberdade, representada pelos dois filhos, onde a escravidão é a perda da liberdade e de identidade, ok? Então, só para a gente notar aqui, a gente está falando sobre essa questão dos judaizantes, que eles se infiltraram no meio da igreja com um ensino muito sutil, mas a escravidão a que a igreja dos Gálatas estava se submetendo, ela tinha esta questão, perda da liberdade e da identidade. Então, o que a lei diz, que é o primeiro ponto aqui do primeiro tópico, tá? O primeiro tópico aqui desta lição. O que a lei diz? Paulo se serve da história. A fim de reforçar seu argumento, eu posso mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Em outras palavras, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que ela diz. E aí ele vai partilhar aqui a história dos dois filhos de Abraão. Enquanto um nasce por um arranjo social que foi feito ali, não é? Isaac, ele é o filho da promessa, não é? Então, um é filho é escravo, representa escravidão porque é filho da escrava. Agar era escrava de Abraão, era serva de Abraão, não é? E Isaac era filho da esposa de Abraão, que representa aqui a mulher livre, tá? Então, qual é o significado da escravidão? Tanto no mundo naquele tempo, quanto no mundo contemporâneo, quanto nos nossos dias de hoje. Lamentavelmente, a história da humanidade carrega a história da escravidão.
O escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Não é? Então, o escravo não tem direito, o escravo não tem garantia, escravo não tem nada. Ele tem o dever de trabalhar. E dentro daquele cenário, os gálatas deveriam conhecer isso, por quê? Porque aquele território estava dominado, e o mundo, né, estava dominado pelas tropas romanas, que se consideravam donos das pessoas, não é? Então Paulo, ele faz essa conexão entre a história de Abraão, Agar, Sara e o próprio contexto social e cultural que a igreja de Gálatas vivia. Então ele se usa da história para ilustrar o que eles precisavam saber ou o que eles precisavam se lembrar. Ele é chamado de pai da fé, mas é dele que procedem os judeus. O patriarca Abraão era casado com Sara, e a promessa de ser feito uma grande nação foi dada a ambos, não somente a Abraão. A genética repassada do patriarca aos seus descendentes seguia uma linha de muitos séculos, onde, por vezes, os hebreus se viram dominados por outros povos. Eles sabiam a importância de serem livres e, no primeiro século, não desfrutavam ainda de plena liberdade. Eu achei interessante essa expressão que o comentarista colocou aqui, que a promessa não foi dada só a Abraão, mas a ambos. Eu ministrei agora no último domingo num congresso de irmãs, e eu disse que se Abraão é considerado o pai da fé, Sara é considerada a mãe da fé. Não é? É que me parece que Deus está falando só com Abraão, não, Deus está falando com aquela família, Deus está falando com aquele casal. Deus disse para Abraão deixar a parentela, mas levar, ele sai do seu ambiente, lá de Ur dos Caldeus, no primeiro chamamento, com a sua esposa. Então ele traz a sua casa, a sua família, a sua esposa está sempre ao lado dele. Não é? Então, nesse texto de Gálatas, Paulo ele está procurando mostrar à igreja da Galácia, aos irmãos da Galácia, esse contexto histórico que deveria servir como um pano de fundo para eles entenderem essa questão da escravidão, que embora não era apresentada assim pelos judaizantes, mas era isso que representava. Porque assim, gente, ou você é livre ou você é escravo. Acabou. Então, o jovem, ele não bebe porque é crente. Não, ele não bebe porque em Cristo ele é livre. Livre, inclusive, para fazer o que ele quiser. Mas ele decidiu que a sua liberdade não deverá ser usada para aprisioná-lo. Entende isso? Então, os Gálatas estavam em uma confusão aqui espiritual e teológica com os judaizantes. Eles não estavam percebendo que aquilo que os judaizantes estavam apresentando para eles era uma forma sutil de escravizá-los. Tá certo? Bom, aí no tópico 2, ele vai apresentar aqui, ó, o filho da carne e o filho da promessa. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa o seu comentário, que vale ouro, o seu comentário é muito importante. Olha só, a carne e seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em pensamento humano diante da impaciência. A ideia partiu de Sara, que seguiu um costume de sua época em que uma escrava poderia dar um filho ao seu senhor. Ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão. Entretanto, ele representa um arranjo, uma forma de antecipar a realização da promessa de Deus. Olha que interessante isso aqui, ó. Sempre teremos dificuldades quando tentarmos ajudar a Deus naquilo que ele de bom grado nos prometeu. A história de Abraão e Sara, quando eles colocam Agar no meio desta promessa para fazer aqui um arranjo, enfim, a intenção deles parece muito boa, mas não estava de acordo com a vontade de Deus.
a pior coisa que nós podemos fazer é tentar ajudar a Deus. Nós não temos condições de ajudar a Deus, não é? Talvez a gente possa entender por que naquele momento Sara toma essa decisão, mas a gente aprende pela história que não foi uma boa decisão. Isaac foi chamado de filho da promessa, apesar da incapacidade de Abraão e Sara de poderem experimentar a paternidade e a maternidade durante décadas. Deus havia lhe feito uma promessa, não é? Uma coisa que eu falo aqui é que nós não podemos ajudar a Deus porque a gente não entende como ele trabalha. Deus tem um plano, que é formar uma nação, criar uma nação, formar um povo, para que este povo seja um instrumento de manifestação da sua glória, da sua presença, do seu poder, do seu governo, para que, de alguma forma, as outras nações conheçam a Deus através deste povo. Então, Deus tem um plano. Agora, Deus poderia encontrar um casal saudável, um casal mais jovem, mas ele decide ir na casa de Abraão e Sara. Olha o que diz Gênesis 18:11. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, ou seja, idosos duas vezes, né? Então não era 60 anos, era quase 100. E cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. Então, do que a Bíblia está falando aqui, né? A maneira das mulheres. Essa aqui é uma King James, né? Significa que, além de serem dois idosos, mas assim, idosos na casa dos 100 anos, havia um outro problema maior, maior até do que a esterilidade de Sara. A esterilidade de Sara deixou de ser um problema quando ela fez 40, quando ela fez, sei lá. Hoje, na medicina, uma mulher aos 35 já é considerada, se ela engravidar, é uma gravidez de risco. Então, a esterilidade do útero de Sara deixou de ser um problema quando ela tinha 50 anos de idade, vai. Acabou. Até, sei lá, 40 anos de idade, não sei, sei lá, 50, ainda havia esperança. Mas depois disso, a esterilidade do útero dela, isso pouco importava. Porque agora não é mais o útero que não pode gerar. Todo o sistema reprodutivo envolvido na gestação de uma criança, a Bíblia diz, estava amortecido. Lá em Romanos 4, a Bíblia usa essa palavra, amortecido. Aqui, o escritor, ele diz, olha, ela não tinha mais o costume das mulheres. Sara não ovulava mais, não tinha mais nada do que é natural para o sistema reprodutivo da mulher funcionar. Nada. Então, de novo, o problema da esterilidade nessa altura da vida não era mais um problema. Não era mais só o útero que era um problema. Todo o sistema emocional, físico, biológico para uma mulher reproduzir, para Sara, a essa altura da vida, todo o sistema reprodutor não funcionava mais por causa da sua idade. E Deus decide ir na casa de dois velhinhos, prometer a eles um filho, para que através deste filho, este casal, eles se tornassem pais de multidões. Deus não chegou lá e disse assim, eu vou dar um filho a vocês. Deus disse, eu vou dar um projeto a vocês. Eu vou dar uma promessa a vocês. E a expansão do que eu estou entregando a vocês é muito grande. Tão grande que eles não conseguiram, mesmo sendo considerados heróis da fé, pais da fé, mas eles não conseguiram segurar ali a ansiedade. E por isso envolvem aí essa terceira pessoa nesse plano, o que foi um grande erro. Então veja, Isaac foi dado a Abraão e Sara como garantia de que Deus cumpre o que promete.
e a descendência de Isaac, e não de Ismael, que os crentes seriam associados. A palavra de Deus nos diz que no momento da cerimônia em que Isaac, o filho da promessa, foi desmamado, Ismael zombou dele. Da mesma forma que Agar, quando engravidou, zombou de Sara, Ismael faz com Isaac. Aqui temos duas lições. A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem o que veem e ouvem dos pais. Então, provavelmente Ismael viu Agar zombando de Sara em outros momentos. Então, as crianças simplesmente reproduzem, não é, as atitudes dos pais. Aí eu faço um parênteses aqui para falar para os jovens. Criança reproduz o comportamento dos pais. Jovem precisa amadurecer para reproduzir o comportamento que é correto, o comportamento que agrada a Deus. Ah, mas meu pai faz isso, eu aprendi com ele. Vai ficar aprendendo errado até quando? O jovem já está na idade de aprender o que é certo e procurar os bons exemplos. Minha mãe não é exemplo disso, meu pai não é exemplo daquilo. Então procure um exemplo, não continue seguindo o exemplo errado. Afinal de contas, você não é mais uma criança. A segunda lição é de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido porque quem não a tem. Não é? Foi o que aconteceu com os Gálatas. Nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo da servidão pelo discurso dos judaizantes. Ou seja, aqueles que eram presos queriam aprisioná-los também. Os judaizantes tinham ouvido o evangelho primeiro, mas por se prenderem aspectos da lei mosaica, esqueciam de seu verdadeiro Messias, Jesus, e se colocavam sob escravidão mais uma vez. E eles não estavam contentes apenas em se colocar debaixo da escravidão, mas eles queriam atrair outras pessoas também, porque é assim que funciona com os judaizantes, com os religiosos no nosso meio. Eles não aceitam a liberdade que nos é entregue por Cristo, e eles querem que outras pessoas também se tornem escravos, o que não faz o menor sentido. Então, qual que é a solução para esse conflito? Novamente, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, dá trabalho fazer esses vídeos, irmão. Por favor, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Como resolver esse conflito? Primeiro, lançar fora a escrava. Tá? Me parece uma decisão muito radical, mas diante desse tipo de conflito, é preciso uma atitude radical, tá? Porque o falso ensino no nosso meio, ele é igual a erva daninha. Se você permitir, ele vai crescer e vai dominar todo o território. Então, a atitude de Sara é radical, quem sabe para nos dar essa lição. Nós precisamos ser radicais com o falso ensino, que é o que tem a ver aqui, esse ensino escravizante, tá? Nós somos servos da livre. Ao qualificar Ismael como filho da carne, Deus não lhe privou de bênçãos, mas não deu a ele as mesmas que deu a Isaac. Ah, Deus não faz acepção de pessoas. Faz sim. Anota aí, Deus é seletivo. Deus é seletivo. Jesus é seletivo. Ele tinha mais de 500 discípulos, que a gente vai descobrir depois, quando Paulo escreve, mas ele tinha mais de 500 discípulos, mas ele tinha 12 que eram mais chegados a ele, e dos 12, ele tinha 3 ainda mais chegados, e dos 3, somente um era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, e que se reclinava sobre o peito de Jesus quando estavam à mesa. Então Jesus é seletivo. Se você não quiser usar a expressão, ele faz acepção, seletivo. Seletividade tem a ver com o reino de Deus. Então, Deus é seletivo, Jesus era seletivo. Com o próprio pecador, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, seletividade. Ok? A inclusão está no convite. A inclusão está na oferta. Ok? Agora, há uma seletividade na recepção. A oferta é para todos, mas recebe aqueles que escolhem. Então, há uma seletividade. Bom, não tornem a ser escravizados, tópico 3.3. Paulo nos dá 2 ordens aqui. Estejam firmes na sua liberdade e não se coloquem debaixo de servidão.
Na primeira observação, ele ordena que a liberdade que receberam em Cristo seja defendida a todo custo. Na segunda, ele aponta que era possível os gálatas serem escravizados não por uma força militar externa, ou como dispor de guerra, ou por causa de uma dívida, coisas comuns para a escravidão naquela época. O que Paulo mostra é que os gálatas estavam se sujeitando voluntariamente à perda da liberdade. Por isso ele diz, não se sujeitem à escravidão que a lei e os judaizantes estavam lhes imprimindo, estavam querendo colocar. Então, não se tornem escravos novamente, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Existem muitas pessoas ensinando coisas e coisas e coisas. No nosso meio pentecostal, inclusive, mas nós fomos chamados para a liberdade. Não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Mas pessoas que estão na igreja e que acham que porque, sei lá, eu não vou à praia, acho que ele é mais crente que todo mundo. Ele não joga uma bola, acho que é mais crente que todo mundo. Ele não assiste televisão, acho que é mais crente que todo mundo. E o pior, pessoas ensinando que esse tipo, sabe, de situação é isso que mostra a tua santidade, é isso que mostra a tua fé, é isso que te faz agradar a Deus, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de falso ensinamento. Porque, como erva daninha toma todo o ambiente, é preciso ser radical com qualquer um que queira nos tornar escravos novamente. Cristo nos chamou para a liberdade. O problema é que, para evitar a libertinagem, tanto que a gente não consegue falar de liberdade sem falar de libertinagem. Parece que uma coisa está puxando. Não, não, não. Ok? Então, a nossa liberdade foi conquistada por Cristo. Liberdade para servir, liberdade para ir e vir, liberdade para escolher, para selecionar, liberdade para viver a vida de forma abundante na presença de Deus. Amém, meus amigos, forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Nós estamos aqui procurando sempre ajudá-los. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós.